olhos naturais, mas uma realidade que o céu está declarando e que só é possível aquele que consegue ter fé para ver além daquilo que os nossos olhos podem ver. E eu estou muito empolgado hoje de poder trazer mais uma vez uma palavra, mas o que Deus falou comigo foi tão forte, eu não sei se vai ser forte para você, mas para mim, eu estou assim remoendo aquilo que Deus me falou. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu acredito que essa é uma noite profética. E eu acredito que Deus marcou esse dia, marcou esse tempo para poder fazer algo sobrenatural. E eu quero ler um texto com você que está ali em Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10 diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Eu quero orar com você, Pai. Eis aqui a tua palavra. A tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a rocha. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra é vida para o nosso corpo, ela é saúde para o nosso corpo e vida para os nossos ossos. A tua palavra é direção, através da tua palavra nós crescemos em fé. A tua palavra revela o desejo do seu coração. E a tua palavra faz com que os nossos olhos espirituais sejam abertos para realidades que talvez nós não enxerguemos antes de termos revelação da tua palavra. Portanto, Espírito Santo, nós clamamos: vem revelar a palavra ao nosso coração. Vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Aviva em nós, que isso seja como uma semente numa terra fértil para frutificar. E que esse fruto não seja apenas para nós, mas que alimente outras pessoas. Toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor te pertencem, e para ti são todas as coisas. Toma minha mente, toma minha boca, que a palavra, Senhor Deus, cada expressão que eu utilizar, não venha de mim mesmo, mas venha direcionada do céu, fazendo com que só o Senhor fale, e só a revelação do teu Espírito flua aqui nessa noite. Nosso coração está aberto, a nossa mente está pronta e nós queremos receber, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu li esse texto e eu dei um título para a mensagem. O título é: Quando não se pode mais esconder. Eu preciso que você entenda o cenário no qual essa história está inserida. No domingo passado eu falei sobre José e falei sobre José em Gênesis já no finalzinho do livro. E esse é o segundo capítulo do livro seguinte, bem no início também.
José morreu, a gente, né, falamos sobre isso. No domingo, José morre. E o tempo passa e assume um novo faraó. A Bíblia vai dizer, no capítulo 1 de Êxodo, que o povo se multiplicava e crescia. E a Bíblia diz que o povo se tornava muito forte. A Bíblia não diz que eles se tornavam forte. A Bíblia diz que eles se tornavam muito forte. E o povo egípcio, vendo o crescimento do povo de Deus, eles começam a se preocupar e eles dizem, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se eles continuarem crescendo dessa forma, pode ser que um dia eles se voltem contra nós e se alia um dos nossos inimigos para nos derrotar. E a Bíblia vai dizer que Faraó decidiu baixar um decreto dizendo, a partir de agora, de todos os filhos dos hebreus, nasceu, se for menina, deixa viver, mas se for homem, vamos matar, não deixa viver. Tem que morrer porque eles são uma ameaça para nós. A Bíblia vai falando sobre as parteiras, sobre Sifra e Puá, que foram chamadas para dizer, olha, quando nascer, mata, não deixa viver. Se é menino, não deixa viver. Mas elas são obedientes ao Senhor e elas são abençoadas porque elas escondem os meninos e deixam eles viver. Então eu preciso que você entenda o cenário que está estabelecido, um cenário de perseguição, um cenário no qual Faraó, com medo do povo que crescia e que era muito forte, estabelece um decreto como um controle de natalidade para fazer com que o povo perdesse a força. Porque ele estava preocupado com o seguinte, se tiver uma guerra e eles se aliarem ao povo inimigo, a gente precisa que não tenha homem suficiente para poder guerrear. Então vive só as meninas, os homens vão morrer. Mas eu quero que você compreenda algo. A partir do capítulo 2, a primeira coisa que me chama muita atenção é logo no versículo 1, quando fala que um homem da casa de Levi tomou por esposa uma filha de Levi e eles tiveram um filho. Queridos, Faraó tinha acabado de dar um decreto dizendo, se nascer um menino, nós vamos matar, vai morrer. Um homem e uma mulher se casam e eles decidem fazer algo totalmente contrário àquilo que Faraó tinha decretado. Faraó queria matar, eles falaram, não estamos preocupados, nós nos unimos, vamos fazer o seguinte, vamos gerar. A Bíblia diz que eles se casam, eles coabitam e nasce um menino muito bonito. Aquela mulher decide dar à luz a um filho num tempo em que você dar à luz a um filho era algo muito perigoso. Eu preciso que você entenda os processos que estão acontecendo nessa história. Vamos lá de José. José, o povo não vai para o Egito como escravo. Você precisa entender isso. O povo não chega no Egito porque eles foram derrotados e a partir de então pegaram eles. Eu acho que está saindo um pouco de fumaça aqui. No Santo dos Santos a fumaça me esconde. E daqui a pouco eu não consigo ver ninguém. Eu preciso que você entenda, num primeiro momento, o povo chega no Egito como convidado. Eles entram pela porta da frente, porque José era governador. Mas o tempo passa e quem entra no governo não lembra ou não sabe sobre a história de José, que foi muito importante para o povo do Egito. Então, eles começam agora a se preocupar. Alguém que era tratado, um povo que era tratado como um visitante, que era uma força de trabalho para o Egito, agora é visto como uma ameaça. E diante da ameaça, eu também preciso que você entenda uma coisa. No capítulo 1, eu vou procurar aqui e vou ler, porque isso é muito interessante. 1, versículo 10, diz assim: vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Num primeiro momento, a estratégia do inimigo era, vamos ser muito sábios com eles. Eles não chegam matando os homens mais velhos, as mulheres que já estavam grandes. Não, eles têm uma estratégia. E a estratégia primeira não é matar.
A estratégia é entrar na mente de um povo que era muito forte e fazer com que eles se submetessem a uma realidade de fraqueza. Porque o povo se submete a um regime de escravidão sem ser escravo. Os egípcios não precisaram falar para eles: olha, se adapte, se adeque e se torne escravo. Eles só precisaram começar a aumentar o trabalho que eles tinham. E fazer isso de forma estratégica, não foi da noite para o dia. Foi algo que foi sendo colocado. E o povo hebreu se colocou nessa posição de escravidão. Eles não reconheciam mais quem eles eram, porque quando o tempo passa e a gente vê que as coisas vão mudando ou não estão do jeito que a gente imaginou, muitas vezes a nossa atitude é ir para um lugar de se esconder e não assumir a identidade que Deus nos deu de povo dele. Os egípcios, os hebreus agora estão neste lugar. E aí vem um decreto para um controle de natalidade, e um homem e uma mulher decidem ter um filho no meio do tempo de perseguição. Deus está procurando pessoas que, independente da circunstância do tempo e do decreto que foi baixado, estejam comprometidos com aquilo que Deus quer fazer, que é gerar vida através de nós. Um homem e uma mulher decidiram fazer aquilo que era contrário a um decreto de Faraó, mas que era um mandamento: crescei e multiplicai-vos. Era Deus que fazia com que eles multiplicassem. Era Deus que estava fazendo com que eles se tornassem fortes. E aquele casal decidiu ir contra a expectativa de um governo para dizer: eu acredito naquilo que Deus está fazendo. E quando Joquebede dá a luz a um menino, ela decide escondê-lo. Eu quero que você se coloque nesse lugar, porque muitas vezes o Senhor tem se aliançado a nós e tem feito com que a gente gere projetos que vêm do coração de Deus. Porque o que você precisa entender era: Moisés fazia parte de um propósito que talvez Joquebede não soubesse. E existem coisas que Deus faz com que nasça no nosso coração, porque existe um propósito específico para um tempo oportuno, e que se eu e você não nos posicionarmos para poder fazer com que isso nasça, nós podemos estar acabando com o projeto futuro de Deus, no sentido de que Moisés cresceu e se tornou o libertador do povo. Aquele menino que deveria ser morto, ele surge num cenário de uma mudança de livre para escravo, para fazer com que as coisas voltem a ser do jeito que eram. Às vezes o que Deus colocou no seu coração está nascendo num cenário de algo que foi trocado, porque Deus quer fazer com que algo seja restituído a partir daquilo que vai nascer de mim e de você. E a Bíblia vai dizer que Joquebede decidiu esconder o menino. O menino era muito bonito. Aquilo que Deus faz com que você gere é muito bonito. Às vezes nós não conseguimos entender, porque a gente olha e a gente fala: será que é isso tudo? Será mesmo que aquilo que está fluindo de mim tem um potencial? Será mesmo que Deus pode fazer alguma coisa? Eu vim aqui nessa noite para te dizer: aquilo que Deus está fazendo com que você gere é muito bonito. Só que Joquebede tem uma atitude: ela decide esconder o menino. E a Bíblia diz que chega um tempo, e é isso que dá o tema da mensagem, que não se pode mais esconder. Existem coisas que nasceram do seu relacionamento com Deus, que Deus fez gerar no seu coração e vir à tona, e que você pode estar tentando esconder por causa do cenário no qual você está inserido. Muitas vezes nós não queremos assumir aquilo que Deus tem para nós, porque nós olhamos para o cenário e imagina ter um filho menino quando o decreto dizia que deveria morrer. Imagina se posicionar nesse tempo quando as pessoas querem que a gente se esconda, engula as palavras e não diga aquilo que Deus está dizendo.
Imagina assumir o lugar que Deus está te chamando para assumir, quando você olha para a circunstância e pessoas não querem que você esteja nesse lugar. Você pode esconder aquilo que Deus está fazendo nascer. Mas existe um tempo oportuno em que aquilo que Deus te deu não vai mais poder ser escondido. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que no terceiro mês, ela decide tomar uma atitude, porque o menino não podia mais estar escondido. No terceiro mês, aquilo que Deus fez, Joquebede Gerá precisa sair da casinha no qual ela escondia o menino. No terceiro mês, nós estamos em março, no terceiro mês. O número 3 na Bíblia, ele tem uma simbologia de completude. Todas as vezes que a gente vê o número 3 aparecendo, é porque existe uma intervenção sobrenatural e está associada à ideia de plenitude, perfeição e completude. Deus é trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Se você olhar para a natureza, você vai ver como as coisas estão cheias do número 3. Quais são os estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. De que são formados os átomos? Prótons, nêutrons e elétrons. Eu poderia ter uma infinidade de exemplos. A célula também é formada de 3 partes. A natureza está declarando algo, existe uma intervenção trinária na natureza. Pai, Filho e Espírito Santo estão intervindo. Quando a Bíblia fala sobre o batismo de Jesus, é como se houvesse a ideia de um novo Gênesis, porque em Gênesis está Pai, Filho e Espírito Santo criando. No batismo de Jesus está o Filho nas águas, a voz do Pai sendo declarada e o Espírito Santo descendo sobre ele. Mais uma manifestação que indica uma intervenção da parte de Deus. Eu vim aqui para te dizer que no terceiro mês deste ano, existe uma intervenção da parte de Deus, sendo direcionada sobre a sua vida. E aquilo que estava escondido não poderá mais ser escondido, porque chegou o tempo de trazer à tona, à luz, aquilo que Deus está fazendo você gerar. Eu imagino a preocupação, eu ficaria muito preocupado, mas a Bíblia vai dizer que ela decide colocar o menino num cesto, numa arca de juncos e revestiu com barro e piche. Deixa eu te dizer, no versículo 22 de Gênesis, capítulo 1, diz que Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar ao rio. Joquebede pegou o filho dela e fez aquilo que Faraó pediu que fizesse. Mas ele não falou do jeito que deveria ser lançado. Ela colocou o menino no rio Nilo. Deixa eu te dizer, o rio Nilo é conhecido por ter crocodilo. A maior espécie de crocodilo da África povoa o rio Nilo. E eu e você que moramos na Flórida sabemos que esse tipo de animal gosta de ficar aonde? Na margem. A Bíblia diz que Joquebede pegou o cesto e colocou à margem do rio. Só que Deus, Ele sabe o que está fazendo, porque o Deus que te faz gerar também é o Deus que sustenta aquilo que você está gerando. O Deus que faz nascer também é o Deus que sustenta o que Ele mesmo fez nascer. A Bíblia diz que o menino foi colocado à beira do rio, mas a filha de Faraó, a princesa, decidiu ir tomar banho de rio. Gente, tinha crocodilo no rio.
tudo bem, né? Mas ela decidiu ir tomar banho. E as suas servas vão andando e encontram um cesto com um menino chorando. Porque quando chega o tempo de vir à tona aquilo que Deus fez você gerar, o que Deus fez você gerar faz barulho. Alguém vai ouvir o menino chorando na beira do rio. E ela pega, e a Bíblia diz que ela achou o menino muito bonito e ama o menino e se afeiçoou o menino. Mas ela está ali e fala, a gente precisa arranjar um jeito de sustentar. Olha, tá Miriam ali que foi acompanhando e fala, eu conheço alguém. Maravilha, não quero tocar nisso, mas a Bíblia diz que a própria Joquebede amamenta, cria, e o menino cresce. E quando ele cresce, ele é levado à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho, e ela chamou seu nome Moisés e disse, porque eu tirei da água. A história você já sabe. Moisés ele é levantado como um grande libertador. Uma das figuras mais importantes da Bíblia depois de Jesus é Moisés. Através de Moisés nós temos as leis, nós temos uma revelação, porque Moisés traz a ideia da adoração, do tabernáculo, ele vê no céu e ele traz para a terra. Então, muito do que foi construído e que nos acompanha até hoje veio através de Moisés. Deixa eu te dizer, aquilo que Deus te faz gerar num tempo de perseguição, de escassez e de crise, mesmo quando vem à tona, porque você tem medo de que aquilo venha à luz, é o Deus que te faz gerar, é o Deus que sustenta e faz com que cresça. Deus não está fazendo com que o menino seja lançado para morrer. Deus está fazendo com que o menino seja lançado naquele lugar para que ele encontre a estrutura certa, para crescer com habilidades e conhecimento certo, para que no momento oportuno ele pudesse libertar o povo. Querido, ele cresceu dentro do palácio. Moisés foi criado para saber entrar e sair da presença de Faraó. Aquilo que deveria estar morto, Deus sustenta e faz com que adquira habilidade certa para o cumprimento do propósito. Não importa se você tem medo de que o que está vindo à luz seja perseguido, seja alcançado pelo povo inimigo. Porque o Deus que te faz gerar também é o Deus que garante que aquilo que você gerou cresça e cumpra o propósito determinado. Nesse mês de março, no terceiro mês, o mês que não se pode esconder, eu vim aqui para te dizer que o que você gerou, o que Deus colocou no seu coração, o que Deus fez com que nascesse através de uma palavra sobre a sua vida, vai crescer e vai cumprir o propósito. Talvez Faraó, entendendo que tivesse conseguido dominar o povo de Israel, pensou com ele mesmo, é só manter a escravidão que está tudo certo. A gente não precisa fazer muita coisa. Ele está mantendo uma estratégia de dominação, mas no meio e dentro do terreno do inimigo, Deus está fazendo crescer aquilo que é o projeto de libertação do povo de Deus, lado a lado. Mas para que esse projeto nascesse, existia um homem e uma mulher que não tiveram medo do decreto do rei, mas se aliançaram e deram à luz a um ponto de que não pudesse ser mais escondido. Eu quero que você fique de pé, que eu só vim aqui nessa noite para te dizer, esse é o terceiro mês, o mês da intervenção divina. E aquilo que Deus colocou no seu coração e fez você gerar, aquilo que Deus te deu como um projeto,
não vai ficar mais escondido, mas vai vir à tona. Porque Deus está dizendo para nós nessa noite, da mesma forma que eu faço vir a vida, que eu faço dar a luz, da mesma forma que eu faço vir a exposição e todos verem o que eu fiz, o que eu estou fazendo, eu também sou o Deus que no meio da perseguição, do tempo difícil, do vento contrário, faço sustentar, faço crescer e faço cumprir o propósito. Alguém pode estar pensando, Satanás pode estar pensando que a situação que ele criou, que a circunstância que ele criou, veio para poder minar e exterminar um projeto de Deus. Mas ele está enganado, porque no meio deste tempo, Deus está fazendo nascer libertação. No meio do tempo, Deus está quebrando a cadeia do inimigo e está trazendo liberdade sobre o propósito. Todas as vezes que Deus está querendo fazer algo, todas as vezes que Deus planeja algo e estabelece um plano, Satanás se levanta. Satanás sabia que o menino vinha por aí para poder libertar o povo. Era um prenúncio. Todas as vezes em que Deus está colocando algo muito grande dentro de alguém para se manifestar na terra, Satanás se levanta com um plano para abortar aquilo que Deus está planejando. Foi assim com Jesus. Os historiadores acreditam-se que foi assim com Abraão. De repente, o que você está vivendo hoje, você está vendo de perto Satanás tentar abortar algo que Deus te deu, algo que Deus planejou para a sua vida. Mas eu vim aqui para te dizer que Satanás perdeu mais uma vez, porque o plano dele de nem fazer com que cresça está sendo derrubado, e Deus está dizendo: não só vai nascer, como vai ser exposto e vai ser mantido, crescido e vai cumprir o propósito. Eu quero chamar você aqui na frente que recebeu essa palavra. Queridos, eu sinto muito forte no meu espírito de que nós iremos testemunhar sobre esse dia. É o terceiro mês, e no terceiro mês o que estava escondido vem à tona, não se pode mais esconder. No terceiro mês existe uma intervenção sobrenatural de Deus, fazendo com que todas as coisas voltem para o seu devido lugar, ou que as coisas se movam para o lugar correto. Eu não vou insistir muito. Beth está aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida que aquilo que de repente não era nem você que estava tentando esconder, mas que de alguma forma tentaram esconder sobre você, está vindo à luz, está vindo à tona. Mesmo que a situação esteja contrária, mesmo que a lei esteja dizendo que é para matar, que é para jogar no rio, serão surpreendidos, porque quando jogado no rio, Deus preserva, Deus faz com que alguém se afeiçoe, e Deus faz com que cresça e cumpra o propósito. Pai, eis aqui o seu povo, o seu povo, o seu povo, o povo que te chama pelo nome. Nós entendemos e acreditamos que esse é um mês profético, é um mês de uma intervenção sobrenatural, é um mês de vir à tona o que estava escondido, de não poder ser mais mantido em sigilo, porque o Senhor fará com que venha à tona, cresça e cumpra o propósito. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos a bênção de Deus, o milagre
o mover, o atuar que vem da parte do Senhor, quebrando cadeias e estabelecendo. Que toda cadeia contrária, que toda força contrária, que todo plano, decreto e projeto do inimigo, hoje, seja quebrado, seja aniquilado, e que os seus filhos possam fluir financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Eu oro pela casa dos seus filhos, eu oro pela finança dos seus filhos, mas eu oro principalmente por um cumprimento de propósito. Porque a tua palavra diz que o menino cresceu. O menino cresceu. E nós queremos declarar aqui hoje que aquilo que o Senhor fez ser gerado na vida do teu povo vai crescer. Vai crescer, não vai ser abortado, não vai ser morto depois que nasceu, não vai perder a força, não vai para trás, não vai retornar, não vai desfazer, vai crescer, vai avançar, vai cumprir o propósito. Que seus filhos sejam revestidos da habilidade necessária e específica para o tempo que se aproxima. E que nos próximos dias nós possamos testemunhar do seu milagre, do seu favor e dessa palavra de intervenção sobrenatural ainda no mês de março. Nós estamos declarando que nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos que ainda esse mês haverá testemunho e cumprimento de palavra. Nós te louvamos, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor continua sendo bom em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus! Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Nós estamos encerrando o nosso culto Hope. Nós temos amanhã culto Fé. Nós temos sexta-feira culto Hero. Nós temos no sábado culto Rocket e Legacy. E no domingo nossos 3 cultos de celebração. 9h30, 11h30 e 7h da noite. Vai na paz de Jesus, que o Senhor te abençoe, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.